Bom, o título da nossa série de mensagens é A Trajetória de um Sonhador. E o tema da mensagem que eu vou pregar hoje é uma pergunta: será que vale a pena? Você já deve ter feito essa pergunta algumas vezes na tua vida, e talvez alguns já até devem ter repetido essa pergunta muitas vezes para si mesmo, ou até indagado outras pessoas. Será que vale a pena? Será que vale a pena ser um filho de Deus, ser fiel a Deus? Será que vale a pena vir na igreja? Será que vale a pena fazer um projeto de vida? Será que vale a pena pegar o meu sonho e transformar ele num projeto de vida, investir nesse projeto, trabalhar por esse projeto e principalmente confiar que Deus vai tornar em realidade esse projeto? Será que vale a pena? Então nós vamos falar um pouquinho disso nesta noite. Então você que trouxe a palavra de Deus, abra em Gênesis 41, no versículo, nós vamos ler 3 versículos, o 38, o 39 e o 40. Amém? Amém, gente? Amém. Gênesis 41, 38, 39 e 40 diz assim: Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te faz saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Amém? Até aqui tá bom. Apenas 3 versículos para nós fazermos a meditação. Na última mensagem que nós pregamos, o texto que nós lemos, José estava dentro do cárcere e havia interpretado o sonho de 2 prisioneiros, do copeiro e do padeiro. Interpretou que o padeiro seria morto em 3 dias, aconteceu. Interpretou o sonho que o copeiro seria restituído ao seu cargo em 3 dias, isso também aconteceu. E quando ele interpreta o sonho do copeiro, José faz a seguinte colocação ao copeiro: lembra-te de mim quando isso acontecer com você, e faz menção a meu respeito para o rei, porque eu estou inocente nesse lugar. Eu sou um hebreu, estou inocente aqui nesse cárcere, então fala bem de mim. Mas a Bíblia diz que o copeiro foi restituído ao seu cargo, mas não lembrou de José. Não lembrou porque não era o momento certo. Se ele tivesse lembrado, teria talvez interferido no plano de Deus. Então Deus não permitiu que o copeiro lembrasse. Então José fica mais um tempo lá dentro do cárcere. Passado algum tempo, o Faraó, rei do Egito, teve 2 sonhos. Teve um sonho na mesma noite. Sonhou, acordou, a Bíblia diz que ele acordou perturbado, incomodado com o sonho. Voltou a dormir e teve um segundo sonho. Aí acordou mais perturbado ainda. No primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas saírem do Nilo, e em sequência 7 vacas magras. As magras comiam as gordas, mas a aparência delas não mudava, permaneciam magras. No segundo sonho, ele viu 7 espigas saindo de um pé de trigo, espigas gordas, grandes, carregadas, e logo em seguida 7 espigas mirradas, secas, falhadas. As falhadas, mirradas e secas comiam as 7 volumosas, mas a aparência delas não mudava. Faraó acordou, ficou perturbado e entendeu que aquele sonho não era um sonho comum, precisava de uma interpretação. Chamou todos os magos lá do Egito. Eles vieram, mas ninguém pôde interpretar. Então nesse momento de perturbação, de incomodação, de angústia, o copeiro, acompanhando o Faraó, viu a tristeza, viu o reflexo do que ele estava passando e se lembrou de José. E falou assim para Faraó: quando eu estava no cárcere, na companhia do padeiro, nós 2 tivemos um sonho. E lá existe um moço hebreu, e
cuida lá do cárcere, está no cárcere, mas cuida do cárcere, ele interpretou os nossos sonhos. Do jeito que ele falou para mim aconteceu, e do jeito que ele falou para o padeiro aconteceu. Então o faraó manda buscar José. Eles vão até o cárcere, José faz a barba, toma um banho, troca de roupa e vai até a presença de Faraó. Faraó conta para ele o sonho e José faz a interpretação. E diz: olha, o sonho é repetido porque Deus tem pressa. Por isso aconteceu os dois na mesma noite. O sonho, o significado é o mesmo, só que Deus mostrou repetido para que o Faraó entenda que vai acontecer a partir de agora. As 7 vacas gordas e as 7 espigas robustas são 7 anos de fartura que o Egito vai viver. A partir de hoje, 7 anos de muita fartura. Da mesma forma, as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas é uma sequência. Serão 7 anos de dificuldade, 7 anos de seca, de carestia. E tudo que for produzido nos 7 anos de fartura será absorvido pelos 7 anos de dificuldade. Pronto, está interpretado o sonho. Só que José, ele não era mais apenas um sonhador. José já era um estrategista. Aqueles anos que José passou na casa do seu pai, passou na casa de Potifar e passou dentro do presídio, dentro do cárcere, foram 13 anos de preparação. Então ele se tornou maduro, ele se tornou uma pessoa experiente, ele se tornou uma pessoa estrategista. Ele aprendeu que se ele queria ter sucesso na vida, ele tinha que ter estratégia. Ele não poderia ficar esperando que as coisas acontecessem do acaso, que aquela promessa que Deus tinha com ele, aquela promessa que foi manifestada para ele 13 anos atrás, aquela promessa aconteceria do nada, do acaso. Não, ele teria que usar uma estratégia para provocar aquela promessa, para fazer com que aquela promessa se tornasse uma realidade. Então José agora experiente, José agora trabalhado, tratado, restaurado por Deus, ele se torna um estrategista. Então quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele cumpriu a parte dele, mas ele não ficou só na interpretação do sonho. Ele disse assim: Faraó, eu quero ousar te dar um conselho. Por que você não escolhe um homem ajuizado, um homem de Deus, um homem sábio, um bom administrador, e coloca ele para administrar essa fartura que o Egito vai viver durante 7 anos? Armazene 20% de tudo que o Egito produzir. Construa celeiros, construa armazéns, construa lugares para armazenar. Uma quinta parte, 20% de tudo que o Egito produzir. Para que quando chegar o tempo de seca, de miséria, o tempo de dificuldade, o faraó tenha como alimentar o seu povo, tenha como cuidar da sua nação. Quando o faraó, o que mais chamou a atenção de Faraó não foi só a interpretação do sonho. A interpretação do sonho foi importante. Ele ter interpretado o sonho para Faraó foi muito importante, porque ninguém imaginava que aquele sonho significaria isso. E eu aprendo uma coisa importante aqui: nunca menospreze um sonho que marca a tua vida. Nunca menospreze, porque uma das formas de Deus se comunicar conosco é através do sonho. Não é para todo mundo, irmão, e não é todo sonho. Não é porque você sonhou que estava comendo um pudim, que no outro dia você tem que fazer um pudim. Nem sempre o sonho é de Deus. Às vezes é fruto da nossa imaginação, mas tem sonho, irmãos, que você percebe, o teu coração aquece, você sente: não, esse sonho não é um sonho do nada, ele não é um sonho, imaginação da minha mente, esse sonho é de Deus. Deus quer falar comigo, Deus está se comunicando comigo. Então o que eu preciso desse sonho? Eu preciso de interpretação. E aí eu quero dar um conselho para você. Não tente, se você não tem esse dom de interpretação de sonho, nem é um dom, mas é uma habilidade dada por Deus, é uma unção dada por Deus, não é um dom específico, mas é uma habilidade, é uma unção, é uma graça em que Deus usa algumas pessoas para interpretar. Se você não tem, não tente interpretar o sonho, porque se você vai interpretar errado, ou vai interpretá-lo de forma incompleta. E se Deus também, até se você tem essa habilidade, você sente que Deus fala, Deus te dá a interpretação do sonho, mas em algum momento, algum sonho, seja teu ou de outra pessoa, você não se sentir seguro de que a revelação é de Deus, não o interprete. Diga assim: olha, vamos orar. Não faça uma interpretação do achismo.
Às vezes algumas pessoas me procuram, algumas não, muitas pessoas me procuram para interpretações. Só que algumas já vêm com a interpretação. E aí muitas vezes, por mais que eu sinta que a interpretação dela não está correta, por mais que eu sinta que não é exatamente aquilo que Deus está falando, a gente se sente numa situação difícil de contrariar o que a pessoa está dizendo. Diz: ó, pastor, eu sonhei tal coisa, mas eu acho que é tal coisa. Quer dizer, ela já fez a interpretação. Eu não tenho como interferir para interpretar, mesmo que Deus esteja me revelando. E às vezes, irmãos, às vezes a interpretação de um sonho, ele não é para os dias de hoje. Às vezes a interpretação de um sonho, ela não diz respeito à nossa vida, às vezes diz respeito a uma outra pessoa. Então o achismo é o maior inimigo de uma interpretação realmente genuína da parte de Deus, que vem do Espírito Santo. Eu já fui indagado por pessoas com sonhos assim, sonhos enigmáticos, mas sonhos maravilhosos, e não pude interpretá-los, porque a pessoa já tinha feito a sua interpretação. Então qualquer coisa que eu falasse, o que a pessoa faria? Ah, o senhor tem razão, eu vou embutir o que o senhor está falando com aquilo que eu acho. E aí eu não quero mérito de alguém interpretando errado o seu sonho. Interprete por conta própria. Então tome cuidado com as interpretações de sonho. Sai de esperar o tempo certo de Deus. Eu já tive sonho que me deixou incomodado, mas não tive a interpretação. A interpretação demorou algum tempo. Alguns demoraram dias, alguns demoraram meses, alguns demoraram muito tempo para que Deus me desse a interpretação, porque Deus tem o seu tempo certo. Amém, igreja? Dá para entender isso, igreja? Dá para aprender dessa forma? Então não menospreze, mas tome cuidado com relação a sonhos. Além disso, tocar o coração de Faraó, porque veja bem, Faraó, quando ele sonha, ele diz assim: não, mas esse sonho não é um sonho comum. Esse sonho carece de interpretação. Agora ele viu alguém que interpreta o sonho, e a interpretação é perfeita. É perfeita. Ela é perfeita, a interpretação. Mas o que mais impressionou o Faraó foi a sugestão que José deu. O Faraó pensou assim: eu acabei de contar um sonho para ele. Ele me deu a interpretação e me deu a sugestão. Aí ele pergunta para o povo do Egito: existe alguém mais habilitado e tão cheio da presença de Deus, que nós possamos colocar para governar o Egito, para fazer o que esse rapaz está falando? Não existe no Egito ninguém mais habilitado do que ele. Por isso ele olha para José e diz: a partir de hoje, eu serei maior do que você, somente no trono, porque no restante é você que vai governar o Egito. Amém? Você vê aqui o sonho de José, como menino de 17 anos, se tornando realidade, quando ele chega diante do seu pai, dos seus irmãos, e diz: olha, eu tive um sonho que eu um dia vou governar, e até vocês vão se prostrar diante de mim. Não se concluiu ainda, mas estava começando a se concluir. José sabia que um dia o seu pai, os seus irmãos se prostrariam diante dele, porque Deus já havia revelado. Aleluia! Agora eu quero entrar no tema da mensagem. Eu dividi em 4 tópicos. O primeiro tópico: quando José sofria na casa do pai, perseguido pelos irmãos, odiado pelos irmãos, sofrendo a indiferença do próprio pai, desacreditado dentro da casa do pai. Quantas vezes José deve ter perguntado: será que vale a pena ser uma pessoa correta? Porque você ouviu a pregação aqui no primeiro domingo de Santa Ceia, que José era um menino correto. Ele era um menino que fazia as coisas certas. Então quando ele chegava com notícias dos seus irmãos, as notícias não eram boas. Por quê? Porque os irmãos faziam as coisas erradas. Aí de repente José, ele é pego pelos irmãos, jogado numa cisterna, na sequência tirado da cisterna, vendido como escravo. Então eu fico imaginando ele indo estrada fora, acorrentado como escravo, em direção ao Egito. Ele olhou para trás e viu os irmãos no meio das ovelhas, no meio do rebanho, naquele campo verde. Ele deve ter olhado assim e pensado assim: será que vale a pena ser uma pessoa reta?
Vale a pena ser uma pessoa correta? Eu não fiz nada de errado e agora eu estou me tornando escravo, traído pelos próprios irmãos. Será que vale a pena ser correto? Eu tenho certeza que muitas vezes você já se fez essa pergunta. Eu sei que todos nós aqui no passado tivemos um histórico. Todos nós, ou pelo menos a maioria de nós aqui tivemos uma história no passado. E essa história ficou para trás porque fomos perdoados, porque Jesus, quando entrou na nossa vida, transformou a nossa vida. Nós nos arrependemos do que fizemos errado. E agora, como cristãos verdadeiros, estamos tentando fazer o certo. Aí você começou a fazer o certo. E você vê o que está fazendo errado, se dando bem. E você pagando o preço. Então você deve ter se perguntado: será que vale a pena ser uma pessoa reta? Ser honesto? Ser correto? Fazer o bem? Será que vale a pena? No segundo tópico, José diz assim: sofri na casa de Potifar. Foi para a casa de Potifar, fiz o que era certo. Foi um homem íntegro. Quando a esposa de Potifar convidou ele para se deitar com ele, o que José faz? Mantém a integridade. E quando ele está sendo levado para o cárcere, ele olha para trás e vê a esposa de Potifar na porta, com aquele olhar superior, dizendo assim: está vendo? Se você tivesse cedido, você não estaria indo para a cadeia. José deve ter olhado para trás e pensado: será que vale a pena ser íntegro? Será que vale a pena resistir à tentação? Será que vale a pena não se contaminar com o mundo? Será que vale a pena? Eu acredito que você já se perguntou: poxa, eu estou na igreja tentando fazer tudo certinho, levando tudo à risca, me esforçando. Olha, eu até nem olho para o lado para não ter risco de pecar. Quando a tentação vem, o jejum para sair de mim, porque eu quero ter uma vida reta, eu quero ter uma vida com Deus. Aí você olha e vê aquela pessoa bagaceira, aquela pessoa que faz tudo errado, que trai, que se prostitui, que adultera, que faz tudo. Aí de repente você olha para ela e vê ela se dando bem. E você pagando o preço. E aí você pergunta: será que vale a pena? Quando você tem aquela briga terrível no teu casamento, e a outra parte talvez perca o controle e diga coisas que talvez não deveria ter dito, mas num casamento isso pode acontecer. Não é uma coisa normal, não é aconselhável, tem que corrigir, mas nós sabemos que pode acontecer. De um casal brigar e sair palavras que não deveriam sair da boca da outra pessoa. Quando essa pessoa que faz parte da tua vida, vocês entram numa briga terrível e saem palavras de acusação e até de coisas que você não fez. Você olha e diz assim: será que vale a pena ser íntegro? Eu nunca traí, eu nunca enganei, estou vivendo com essa pessoa, mas será que vale a pena? Dediquei a minha mocidade, dediquei a minha juventude ao lado dessa pessoa, será que vale a pena a integridade? Tive proposta de pecar, mas não pequei. Você jovem, que é um jovem íntegro, teve propostas de prostituição, mas resistiu, disse assim: não, eu vou resistir, porque eu sei que se eu me prostituir, isso é pecado. Aí você olha e vê alguém que conduz a vida de qualquer forma, e aparentemente parece que se dá bem. Você olha e diz assim: será que vale a pena ser íntegro? Terceiro tópico. Quando José está no cárcere, ele é um homem de Deus, ele é fiel a Deus, ele busca a Deus. Mesmo no cárcere, ele busca a Deus. Mesmo acontecendo esses atropelos na sua vida, em toda a sua trajetória. Eu preguei aqui, é o quarto domingo que estou pregando. E todos esses dias que eu preguei, nós só ouvimos coisas ruins acontecendo. Aconteceram coisas boas, mas aconteceram muitas coisas ruins na vida de José. José sendo fiel a Deus dentro do cárcere, fiel a Deus, sendo homem de Deus, sofreu, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente por uma mulher, mas se manteve firme, se manteve como homem de Deus. E como homem de Deus usa ele para interpretar o sonho de dois camaradas
que não temiam a Deus. E ele interpreta o sonho, principalmente do copeiro. Vamos deixar o padeiro de lado, mas ele interpreta o sonho do copeiro. E aí ele faz menção e diz assim para o copeiro: mas lembra-te de mim. Aí ele recebe a notícia no cárcere. O que você interpretou do copeiro e do padeiro aconteceu. O padeiro está morto. E o copeiro está de novo lá no palácio, servindo o copo na mão de Faraó. Aí José espera um dia, uma semana, um mês, 3 meses. E ele cai na real e diz assim: eu fui esquecido aqui. Então José faz a seguinte pergunta: eu fui esquecido no cárcere. Será que vale a pena ser fiel a Deus? Quantas vezes você já fez essa pergunta, irmão? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Será que vale a pena, pastor? Vale a pena fazer o que é certo? Vale a pena sair do pecado? Vale a pena ser fiel? Vale a pena ser marido de uma mulher só? Vale a pena ser esposa de um homem só? Vale a pena ser um jovem dedicado para Deus? Vale a pena trabalhar na obra? Vale a pena ser um dizimista? Vale a pena ser ofertante? Vale a pena ser um líder de célula? Vale a pena ser um diácono? Vale a pena ser um pastor? Quantas vezes você já se fez essa pergunta dentro do teu contexto? Será que vale a pena? Será que vale a pena tudo isso? Sabe onde está a resposta? No 4º tópico. José, o dia que ele anda naquela carruagem, pelas principais ruas da cidade, lá que era a capital do Egito, ele sentado naquela carruagem, vestindo uma roupa real, tendo no dedo um anel de rei, e o povo reverenciando ele por onde ele passava. Ele olhou para trás e disse assim: hoje eu me tornei governador do Egito. Hoje eu estou vendo meu sonho se tornar realidade. Hoje eu estou vendo o maior projeto de Deus para a minha vida se tornar realidade. Ele olha para trás e diz assim: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ser fiel. Valeu a pena ser íntegro. Valeu a pena ser reto. Valeu a pena não ceder ao pecado, à tentação, não ceder à murmuração, não ceder à reclamação. Valeu a pena esperar. Quanto tempo ele esperou, irmãos? 13 anos. 13 anos. Eu quero fazer uma pergunta. Você não responde para mim nem para o irmão. Responde para você. Quanto tempo faz que você está pagando o preço por algo? Pagando o preço por um casamento? Quanto tempo faz? Pagando o preço pela tua família, pagando o preço por um projeto financeiro, pagando o preço pela tua célula. Quanto tempo faz? Você está pagando o preço? Faz bastante tempo. Pastor, o senhor não faz ideia, vai fazer um ano. Sabe aonde está a resposta, irmão? Nem eu e nem Deus vai responder para você se vale a pena ou não. Sabe quem tem a resposta? É você mesmo. De acordo com o tamanho do teu sonho e do teu projeto, é que você vai ter a resposta. Será que vale a pena? Será que vale a pena confiar em Deus? Crer realmente que Deus vai tornar realidade o teu sonho e o teu projeto? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Você vai buscar em você nesta noite essa resposta. Se vale a pena todo o sacrifício que você tem feito. Se você vai conseguir olhar para trás como olhou José. José olhou para trás e disse assim: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Hoje ao meio-dia, nós sentados na mesa para almoçar, eu falei uma coisa para os meninos lá em casa. A gente conversando sobre um pouquinho, sobre a minha trajetória da pastora, nós dois juntos. Um pouquinho do que a gente passou, de tudo que a gente passou. Que não foi pouco, e não foi fácil. Aí eu olho para trás hoje e eu penso comigo: valeu a pena. Só de ver os meus netos andando dentro da minha casa, ao redor da minha mesa, eu olho para trás e digo assim: valeu a pena.
valeu a pena. E poder olhar para minha esposa e dizer assim, esse ano foi 29, o ano que vem vai ser 30 anos de casado. Valeu a pena. Valeu a pena. De olhar para esta igreja e ver vocês sentados aqui. Alguns que vieram com a vida destruída, alguns que vieram quase separando, alguns que vieram da droga, alguns que vieram com problemas financeiros, alguns que vieram trazendo um sonho em busca de uma realização. Alguns que chegaram na igreja e não tinham nada. E hoje tem algo. Quando eu olho para vocês, eu penso assim, valeu a pena. Valeu a pena tudo foi isso pago. O tamanho do meu sonho e do meu projeto é que vai me motivar a eu continuar, não desistir e poder olhar para trás e dizer assim, valeu a pena. Amém? Fique de pé um pouquinho em nome de Jesus. Glória a Deus.